Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Solo Deu Glória. É um privilégio participar com você desses encontros onde estudamos e aprofundamos o nosso conhecimento sobre a história da igreja. No último vídeo, falamos sobre alguns pontos interessantes como o nascimento de Jesus, o local onde ele foi criado, a sua profissão, e hoje vamos falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Podemos então observar que na vida de Jesus abrange dois polos em seu ministério. O primeiro polo em Cafarnaum, na Galileia, e o segundo em Jerusalém, na Judéia. Um aspecto que nos chama bastante atenção em sua obra é a clareza com que Jesus tratava a sua missão, relacionada à ideia de estabelecer o reino de Deus e de que esse reino se realizava e se cumpria por meio de sua atuação. Jesus realizou uma missão que transcende a vocação de um profeta, e essa é uma das singularidades de Jesus. Vários evangelistas destacam que as multidões se admiravam de sua autoridade e postura, especialmente em relação ao rígido seguimento que exigia dos seus discípulos. A passagem do jovem rico, entre outras, evidencia que ele era um mestre diferente, com um ensinamento distinto do que havia sido transmitido até então. É interessante também notar que duas palavras são centrais na mensagem de Jesus. Elas são Abba e Reino de Deus. Essas expressões são fundamentais para compreender sua vida e seu propósito. Alguém que se dirigia a Deus como Pai e que anunciava um novo reino a ser estabelecido. Ele almejava conectar isso ao cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O diferencial da mensagem de Jesus é que ele anunciava um reino futuro, próximo e eminente, visível na própria vida dele. A pregação de Jesus não se restringia a uma espiritualidade individual. Ao contrário, sua mensagem buscava unir aqueles que ouviam a mensagem do Evangelho, se tornavam membros de uma família. E isso é notório, especialmente em Mateus capítulo 16, verso 18, onde ele afirma que edificaria uma igreja, uma comunidade de fé com pessoas convocadas para a sua missão, simbolizando o crescimento de um povo, de um reino. É essencial entender que Jesus não era um revolucionário político, não havia a intenção de promover uma revolução ou incitar luta armada contra a opressão romana, muito menos incentivar os zelotas radicais. A preocupação de Jesus sempre foi de profunda natureza religiosa. É claro que o Evangelho comporta implicações éticas que desafiam as injustiças políticas e sociais, mas a essência da mensagem é espiritual, ainda que, de certa forma, repercute na vida social e política. Outro aspecto crucial ao ser mencionado é a ressurreição. A ressurreição de Jesus não deve ser tratada apenas como um fato histórico, pois isso não pode ser comprovado de forma concreta. Contudo, historiografia considera a ressurreição de Jesus um fato meta-histórico, real, mas não verificável, visto que não houve testemunhas oculares no momento de sua ressurreição. O que os evangelhos enfatizam em seus relatos é que a história de Jesus não terminou em sua morte. Pelo contrário, ele está mais presente do que nunca. Ele contribuiu para a transformação do cenário histórico, como evidenciado na mudança de comportamento dos seus seguidores. Antes da ressurreição, homens e mulheres estavam acovardados, trancados em suas casas, com medo. Após a morte, e esses mesmos indivíduos tornaram-se corajosos, enfrentando qualquer situação para proclamar o Evangelho. Algo significativo ocorreu nesse período que transformou, e não foi apenas um pequeno grupo, milhares se tornaram seguidores de Cristo. Ele apareceu após a sua ressurreição. E apesar de não haver provas históricas, há relatos por próprio Paulo, e ele foi visto por 500 pessoas, ressurreto. E isso alterou o destino de todos. Isso é muito importante para as nossas vidas. É interessante notar que o cristianismo está conosco através dos séculos. E no próximo vídeo vamos dar continuidade sobre essa discussão. Até lá, que Deus vos abençoe.